Olá pessoal, seja todo mundo aí, meninos e meninas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Linguística 12, da sintaxe formal. Eu sou o professor Eduardo Kennedy, esse é o 13º vídeo da série e o terceiro da nossa segunda unidade do curso, neste primeiro semestre de 2020. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as funções sintáticas, entrando já especificamente nas funções sintáticas da NGB, aquelas que nós precisamos conhecer para criticar e ensinar corretamente na escola. Vamos começar pelas funções de predicado e sujeito, sujeito e predicado. Todas as outras funções sintáticas estão desempenhadas dentro do sujeito ou dentro do predicado. Por isso sempre começamos pela estrutura mais alta na hierarquia sintática, que são o SN sujeito e o SV predicado. Uma estrutura sintática na oração ou na frase, quando a frase tem somente uma oração, é um período simples. Uma oração é sempre uma estrutura bimembre, o que significa que ela é sempre constituída por dois elementos. Tipicamente, esses dois elementos que compõem a oração, ou se a oração é uma oração simples, nós poderíamos colocar um F aqui, de frase. Esses dois elementos são o SN e o SV. Tipicamente, o SN, que se ramifica da oração, se ramifica da frase, é o sujeito, e sempre o SV, que se ramifica da frase, é o seu predicado. Lembre-se que predicado é sempre uma relação, então a relação desse SN com esse SV faz com que seja uma relação de sujeito e predicado, porque esse SN se ramifica da oração ou da frase. E esse SV, um SV sempre vai ser o predicado. Não existem outras funções sintáticas para o SV. Inclusive eu disse que tipicamente o SN que se ramifica da oração é o sujeito, porque pode ser que o sujeito que se ramifica da oração seja ele próprio outra oração, uma oração na forma de sujeito. Então, em vez de um SN, nós teríamos aqui um outro O de oração, né? A oração principal e a oração subordinada, que será o sujeito dentro da oração principal. Mas esquecendo, por enquanto, o período composto, na frase, que tem o período simples, e em toda oração, o SN, que se ramifica da oração, é o sujeito, e o SV, que se ramifica da oração, é o predicado. E isso acontece por causa da relação entre esses dois elementos. Eles descendem do mesmo lugar, vêm do mesmo lugar. Então, por causa dessa relação, ambos vêm da oração ou da frase. O SN é em relação ao SV, sujeito, e o SV é em relação ao SN, o predicado. Vejamos isso numa frase com representação de colchetes. Aqui nós temos então a frase: todos gostam de filmes românticos. Então nós temos aqui uma representação em colchetes de uma oração absoluta. A frase só tem uma oração. E aqui está o SN, que se ramifica da frase, barra oração. Ele vai ser o sujeito, portanto. E aqui está o SV, que também se ramifica da oração, barra frase. Então ele é o predicado. Se nós tivéssemos um período composto, nós teríamos mais de uma oração. E é exatamente o que temos aqui nessa segunda ilustração, também em colchetes etiquetados. Temos uma frase, o professor disse que a prova não está difícil, e nessa frase há duas orações. O professor disse e que a prova não está difícil. Então nós vamos ter em cada oração o SN que se ramifica como sujeito e o SV que se ramifica como predicado. Então aqui na primeira oração temos aqui esse SN que se ramifica dela, então esse é o SN sujeito. E temos esse SV que está se ramificando da primeira oração, então ele é o predicado da primeira oração. Veja que aqui nós temos então processo repetindo, a oração se abre novamente, então nós temos mais um SN, só que esse ramifica dessa oração, então ele é o sujeito dessa segunda oração, e aqui tem o SV predicado, que se ramifica dessa oração, então ele é o sujeito da segunda oração. Não é? Se nós tivéssemos 3, 4 orações, em cada uma delas teríamos um sujeito e um predicado. Se o sujeito não for oracional, se o sujeito for um sintagma, então ele vai ser o sintagma nominal, que descende da oração, e o SV sempre será o predicado. Vamos ver agora a mesma coisa, mas na representação arbórea. Temos aqui então uma oração,
que é a oração principal, e aqui outra oração, que é a subordinada, é encaixada, porque está dentro daquela, essa daqui está dentro daquela. Então, se isso aqui fosse um organograma de uma empresa, quem está subordinado a quem? Esse daqui está subordinado aquele lá está mais alto na hierarquia. A subordinação tem o nome subordinação por isso. Um constituinte está dentro do outro, está submetido a outro. Essa oração é um pedaço da oração de cima. A oração de cima contém a oração de baixo. E o processo de identificação da função sintática dos primeiros sintagmas que se ramificam da oração é o mesmo. Temos aqui um SN se ramificando da oração, ele é, portanto, sujeito. Temos aqui o SV se ramificando da oração, ele é, portanto, predicado. E dentro dessa segunda oração temos o mesmo processo. O SN, que se ramifica e é sujeito, e o SV, que se ramifica e é predicado. Mais uma vez, se eu tiver dentro do sintagma verbal outro SN, ele não será sujeito, porque o SN só é sujeito porque está relacionado ao SV, e não alguma coisa dentro do SV. Mesma coisa na oração principal. Esse SN é sujeito porque ele vem da oração e desempenha essa função em relação ao sintagma que é o seu irmão, digamos assim, está lado a lado, né? Ele é o sujeito desse predicado e, inversamente, esse predicado é predicado daquele sujeito. O sujeito na NGB possui várias subclassificações. Algumas delas são de realmente interesse sintático, como a diferença entre sujeito simples ou sujeito composto. O simples é aquele que contém apenas um SN como sujeito, apenas um SN ramificado da oração, como acontece na primeira frase, o Brasil já foi campeão mundial de futebol. Na segunda frase, vocês vão ver que há mais de um SN, há 3 SNs, Brasil, Argentina e Uruguai. Os 3 estão coordenados entre si e os 3 ocupam justamente a função de ramificação direto da oração, direto da frase. Portanto, são sujeitos coordenados. Se trata então de sujeito composto, porque tem mais de um. Não confundam com oração composta, com período composto. Aqui nós temos só um verbo. Então, o período é simples. O que é composto, porque tem mais de um, é o sujeito que se ramifica da frase. Da mesma maneira, se o sujeito for plural, mas for só um SN, então é sujeito simples, não é sujeito composto. Vários países foram campeões, então vários países é o sujeito. Né? Vários países é o sujeito simples, apesar de ser plural. Não é ser plural que faz ser composto, é ter mais de um SN que faz ser composto. Mas, além disso, a NGB também faz uma distinção dos tipos de sujeitos, que não é uma distinção sintática. É uma distinção pragmática ou semântica. Mais um problema da NGB. Que classificação é essa? A distinção entre sujeito oculto, indeterminado ou inexistente. Do ponto de vista sintático, não há nenhuma diferença entre os 3. Os 3 são exatamente os que estão aqui na sequência A, B e C, que equivale justamente a A, oculto, B, indeterminado e C, inexistente. Todos eles, do ponto de vista sintático, são a mesma coisa, são sujeitos nulos. Por quê? Porque não há nenhuma categoria preenchendo a posição do SN. O SN é um conjunto vazio, um sintagma vazio. Por isso, todos eles são simplesmente sujeitos nulos para a análise sintática. Para a semântica é que cada um dos 3 se distingue, para a semântica e para a pragmática. Qual é a diferença, então, semântico-pragmática de cada um deles? Né? Que não interessa para a sintaxe, mas nós estamos falando aqui porque esse curso está mostrando, inclusive, os erros da NGB. É que no primeiro caso, eu terei sujeito oculto quando eu puder identificar e quiser identificar o sujeito respectivo do verbo. A pessoa gramatical, o pronome gramatical específico dele. Então, cheguei a terceira pessoa, é a primeira pessoa do singular. Eu posso recuperar isso facilmente, poderia inclusive substituir o pronome nulo por um pronome explícito, né, como eu cheguei cedo. Então, eu teria simplesmente um sujeito oculto. O sujeito nulo, oculto, é aquele que é identificável semanticamente. A princípio, essa oração poderia ser classificada do mesmo jeito, como sujeito oculto, mas a gramática normativa
indica uma especialização desse uso, que inclusive é real, do ponto de vista pragmático, que é quando nós não podemos ou não queremos identificar quem é o agente da ação, não o sujeito, porque o sujeito é nulo, né? Mas qual é o agente da ação, então nós interpretamos que esse agente é indeterminado. E aí, como o agente não é uma categoria da sintaxe, é uma categoria da semântica, isso nem deveria estar em discussão, mas infelizmente está por causa da tradição da NGB. Então, quando o sujeito agente não pode ou não queremos identificá-lo, ele é interpretado como indeterminado. E isso é especializado na terceira do plural. Qualquer outra forma não será indeterminado, né? Cheguei, chegou, chegava, não são terceira do plural, então não são indeterminados, são ocultos. A terceira do plural, especificamente, é que é indeterminado. Mas vejam só, como a NGB é problemática. Se eu tiver como recuperar esse sujeito por uma outra frase no período composto e interpretá-lo apenas como uma elipse, então ele não será indeterminado, ele será oculto. Imagina que a frase fosse assim: uns bandidos me cercaram na rua e roubaram o meu carro. Eu teria duas orações. Uns bandidos me cercaram na rua, primeira oração, e roubaram o meu carro, segunda oração. Na segunda oração, o sujeito é nulo, mas ele não é indeterminado. Por quê? Porque ele é só a elipse do sujeito que está da primeira oração e que é explícito. Alguns bandidos. Então aqui o sujeito é simplesmente nulo e oculto. É uma bobagem da análise gramatical, muito embora pudesse pegar aqui um efeito de discurso interessante, que é a indeterminação do agente, não do sujeito. E por fim, quando nós temos verbos específicos, como esse verbo aqui, o verbo chover, que é um verbo meteorológico, ou nevar, esquentar, fazer calor, né? E outras estruturas semelhantes, esses sujeitos não têm, esses verbos não têm sujeito semântico. Quem faz calor? Quem faz calor é o calor. Quem chove? Quem chove é a chuva, né? Quem neva? Quem neva é a neve. Então esses verbos não têm um sujeito semântico. Eles terão um sujeito nulo. No português, especificamente, não há nenhum pronome nulo para preencher essa posição. Um pronome visível nulo. Por isso, o pronome sem interpretação semântica é um pronome nulo, não um pronome visível nulo. Ele é, portanto, igual aos outros sujeitos nulos elencados acima. Mas se você conhece o inglês, você sabe que em inglês tem pronome visível quando ele é expletivo, quando ele não tem interpretação semântica, que é o it, que iria entrar justamente aqui se essa frase fosse uma frase do inglês, porque o it não tem interpretação semântica. Mesma coisa como il em francês, que é o pronome que nós inserimos na posição sujeito quando ele não é semântico, não é? Em espanhol, não, espanhol não tem pronome para isso, então é o expletivo nulo. Em italiano também, em português também. Agora vejam que a classificação proposta para isso é bastante contraditória, né? Você vai classificar o sujeito como inexistente? Ué, se ele não existe, como é que você vai classificá-lo, né? Como é que você vai identificar o sujeito da oração se a oração não tem sujeito? É uma grande contradição. A grande questão é que tem sujeito, ele é um sujeito nulo, mas ele não tem interpretação semântica por causa da natureza do verbo. Essa é a análise linguisticamente correta, que infelizmente escapou à NGB e escapa à gramática tradicional. Mas além disso, como eu falei, o sujeito pode ser oracional, como nesses casos que estão aqui. Que haja justiça, que ele seja candidato, que todos façam a sua parte, etc, etc, são o sujeito desse predicado aqui. Porque esses daqui são SVs, e esse é o termo relacionado na árvore, né? Vamos imaginar se eu tivesse uma árvore aqui, ó. Vamos imaginar que isso fosse a frase. Se eu tivesse uma árvore aqui, esse aqui seria o predicado. Então o que acontece? Esse elemento aqui, a gente já sabe, vai ser o seu sujeito. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu não vou ter um SN, porque isso aqui não é um sintagma nominal. Isso aqui é uma oração inteira. Então eu vou ter uma oração aqui. Eu vou ter um sujeito oracional. Ou, como infelizmente chama a NGB, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E no caso aqui, desenvolvida, porque veja que o verbo está flexionado, o verbo não está
numa forma nominal, infinitivo, particípio ou gerúndio, ele está conjugado, então ele é desenvolvido. Mas nós poderíamos aprender e ensinar isso de uma maneira muito mais simples, como a que eu estou mostrando agora para vocês. E esse sujeito não é um SN, ele é uma oração, ele é O, mas a função dele é a mesma. Por quê? Porque vejam só, a função dele é isso daqui, ó. Ele é um elemento relacionado ao SV, que é o predicado da frase. Então não interessa se ele é SN ou se ele é O. Nos dois casos ele é sujeito. A única diferença é que quando ele é um SN, ele é um sujeito de um sintagma, um sujeito simples, né, sem estrutura complexa, e quando ele é O, ele é um sujeito complexo, com uma estrutura complexa, ele é um sujeito oracional. Mas não podia ser esse, sujeito oracional, e não oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida, como apregoa a NGB. E o predicado? O predicado também tem subclassificações. E isso depende de quem é o predicador dentro do predicado. Quando o predicador é um verbo, então o predicado é considerado verbal. Ah, você não sabe o que é predicador? Qual é a diferença entre predicador e predicado? Vai lá ouvir o podcast. É complemento ou adjunto? Porque é lá que nós vamos falar de predicação e é lá que nós vamos ver quais são os predicadores. Nem todos os predicadores são verbais, embora o predicador por excelência é um predicador verbal. Então aqui nós temos 4 frases e em todas elas o predicador é verbal. Estudaram é o predicador que faz a relação entre esse sujeito e o predicado. Então se trata de um predicado verbal, o predicador é um verbo. A mesma coisa em precisam, que faz a relação entre o sujeito e o predicado, e esse predicador é verbal. Aqui a mesma coisa, sorrir, que faz a predicação para o sujeito e é um verbo. E a mesma coisa aqui em foi desclassificado, muito embora aqui nós tenhamos uma locução. Na locução verbal, nós temos um verbo auxiliar, que aqui no caso é o verbo ser, flexionado, e temos um verbo principal, que no caso aqui é o verbo desclassificar, flexionado também. Então o que acontece? Não se trata de período composto. Às vezes a gente fala assim, período composto quando tem mais de um verbo. Não é quando tem mais de um verbo, é quando tem mais de um sintagma verbal. Aqui é um sintagma verbal só, então o período é simples. A única diferença é que aqui nós temos uma locução verbal, com um verbo auxiliar e um verbo principal. E aqui o verbo auxiliar, como o nome está dizendo, não é predicador, ele só auxilia, e o verbo principal é o predicador, então nós temos um predicado verbal. E quando nós temos outro tipo de predicado, que poderia ser chamado de predicado não verbal, para pegar todas as categorias que não são verbo e fazem predicação. A nomenclatura tradicional é todos esses tipos de não verbais são predicados nominais. Então, por exemplo, quando nós temos os alunos parecem satisfeitos, satisfeitos é o predicador do predicado para alunos satisfeitos. O que é esse parecem aqui? É apenas o verbo de ligação, que transforma essa estrutura, os alunos satisfeitos, em oração, para não ser apenas um sintagma. A mesma coisa, o Brasil é desigual. Qual é o predicado? O predicado é desigual. Esse é aqui é apenas o verbo de ligação, o que vai então dar a expressão de oração ao sintagma. E em o livro está sobre a mesa. Aqui a preposição sobre é que é o predicador, porque ela estabelece uma predicação sobre um objeto e sua localização espacial, o livro sobre a mesa. O verbo estar é então o verbo de ligação que faz a relação, a cópula, a ligação entre o sujeito e o seu respectivo predicador. E sintaxe é um componente da gramática. Um componente da gramática é todo o sintagma nominal, que é o predicado de sintaxe, o predicador de sintaxe. Mais uma vez, o verbo de ligação é apenas a cópula, apenas a estrutura morfológica para expressar a flexão e dar a estrutura, o caráter de frase. Bom, verbo de ligação, então vocês já podem deduzir, não é um predicador. Não? Predicador nunca é um verbo de ligação. Vejam mais sobre isso lá no podcast.
Mas existe uma terceira categoria de predicado, o predicado verbo nominal, que ocorre quando nós temos os dois tipos de predicado, o predicado verbal e o predicado não verbal, ou, como chama a gramática tradicional, o predicado nominal. Então vejam, por exemplo, a frase: o autor achou o lançamento do livro um sucesso. Então eu tenho achar, que é o verbo, e ele é o predicado de autor e de lançamento do livro, mas também tem aqui um sucesso, que é o predicado de lançamento do livro, né? Então nós temos aqui as duas estruturas predicacionais, verbal e não verbal. É um predicado verbo nominal, ou predicado verbal e nominal, se você preferir. E todos saíram assustados da festa. De novo, nós temos aqui saíram, que é o predicador para todos e para da festa, e aqui nós temos assustados, que é o predicador para a relação de como se saiu da festa, né? Todos assustados da festa, então eu tenho aqui assustados como predicativo, um predicador relacionado a todos. Então eu tenho de novo um predicado verbo nominal. Que outras críticas, além das já feitas, podem ser atribuídas à NGB? A primeira é que a classificação dos predicados poderia ser mais simples. Eu poderia ter o predicado verbal e o predicado não verbal. Então todos esses casos aqui, olha, são predicados não verbais, mas as categorias que fazem a predicação são diferentes. Aqui é um adjetivo, aqui também é um adjetivo, mas aqui é uma preposição. E aqui é um sintagma nominal inteiro que faz a predicação. Então, não é correto chamar todos eles de nominal. Nem todos são nome. Uns são adjetivos, outros são preposição e outros são sintagmas nominais. Então, o mais correto seria predicado não verbal. E além disso, por que falar predicado verbal e não verbal? Por que não dizer que o predicado é misto e simplesmente dizer que, sendo misto, ele tem mais de um tipo, verbal e não verbal simultaneamente? Além disso, os sujeitos oracionais, os chamados sujeitos, são de fato sujeitos? Ou será que eles são orações completivas? Veja, por exemplo, que haja justiça é sempre desejável, pegando a primeira frase. Aqui, a gramática tradicional vai dizer: aqui eu tenho um SV, então esse elemento que está aqui é um O para SV é sujeito, então ele é sujeito, um sujeito oracional. Mas e se você inverte a ordem? É sempre desejável que haja justiça? Será que nós temos a mesma estrutura, só que o SV está antes do SN? Ou será que esse sintagma aqui, essa oração aqui, é complemento desse núcleo aqui, do núcleo desejável, não é? Que é um adjetivo? Será que esse elemento aqui é complemento do adjetivo? Ou será que ele é sujeito da frase inteira? Isso não é muito claro para a gramática tradicional. Eu, particularmente, sou daqueles que admite que sim, ele é uma oração completiva, porque o sujeito é um sujeito nulo. Se vocês traduzirem essa frase para o francês ou para o inglês, que são línguas que têm o expletivo pronominal, vocês vão ver que aqui vai entrar um pronome expletivo. O sujeito será um sujeito nulo, e esse elemento aqui será complemento, né? Nós teremos uma oração que vai ser complemento do adjetivo. E o sujeito desse SV aqui será esse SN, que é nulo, como caracterizado aqui embaixo. Portanto, as orações oracionais subjetivas provavelmente são uma ilusão da gramática tradicional. Saiba mais sobre isso estudando as páginas 62 a 70 do nosso livro texto. Por enquanto é só. Bons estudos!